2 dias atrás eu conversei com um cliente meu e ele estava com dificuldade de gravar conteúdo, de entender sobre a linha editorial dele. E a gente entendeu ali junto que o problema não era esse, né? O problema era muito mais na raiz, muito mais em fundamentos. E eu tinha decidido gravar esse vídeo para ele, mas por que não gravar de uma forma que eu possa ajudar mais pessoas, né? Então bora lá. A primeira coisa que a gente conversou, a gente notou no negócio dele que no segundo semestre do ano passado, os nossos faturamentos de lançamento foram perdendo um pouco de força, e isso a gente atribuiu também a uma grande fase ali de conteúdo desestruturado. Então não tinha um esforço intencional na criação de base, criação de audiência, e isso pode ter contribuído para abaixar o faturamento do negócio. A primeira coisa que eu tratei com ele foi que, cara, não adianta a gente olhar só para o conteúdo solto. O conteúdo ele é parte de uma engrenagem muito maior. Quando a gente fala de modelo de negócio, se você precisa ter clareza do desenho do negócio como um todo. E o posicionamento, né, que vai ter o conteúdo ali, é só um dos pilares, né? E é sobre isso que eu quero falar hoje aqui. Então, a primeira coisa, quando a gente fala do pilar de posicionamento, né, a gente basicamente consegue montar um tripé. Posicionamento, conteúdo, essa base do triângulo gera a sua oferta. Mas algo bem simples para a gente entender sobre posicionamento é você pensar só em 2 perguntas. Para quem você fala e qual problema você resolve, que problema você resolve. A resposta para essas 2 perguntas provavelmente vai te dar a tua promessa. E aí qual era ali, né, entrando mais no problema aí do meu cliente, né, meu amigo? Vamos falar especificamente do teu caso aí para te ajudar mais. Ele está ali num momento de pensar sobre ampliar o nicho dele, se ele continua falando do assunto que ele sempre falou e tudo mais, e isso culminou nessa falta de clareza de conteúdo, de linha editorial, só que como eu falei, né, a raiz é bem grande. Então vamos lá. Quando a gente fala de nicho, você escolheu o seu nicho, os nichos são categorias, né? Isso aqui quem disse foi um cara chamado Al Ries, num livro. Esse cara foi o cara que cunhou o termo posicionamento, né? Então tem um livrinho dele fininho, ele fala sobre posicionamento e define que nichos são categorias. Quando a gente olha para esse meu cliente que ensina arquitetos, cara, você tem a categoria da arquitetura, você tem a categoria da produtividade na arquitetura, você tem a categoria só do ArchiCAD, que é um software. E aí abaixo disso, você tem algumas pessoas específicas. Então aqui estão os teus concorrentes. Se você é um cara que, eu ensino ArchiCAD, aí aqui tem outro cara que ensina ArchiCAD, outro cara que ensina ArchiCAD. Então, no final das contas, a menor categoria possível é uma pessoa, né? E quando a gente fala sobre diferenciação, a gente está falando de criar uma categoria e você ser o número 1 dela, na cabeça do cliente, né? Então, isso é bastante conceito do livro ali do Al Ries, que posicionamento é uma briga na cabeça do teu cliente. É você ser o número 1 naquele assunto dentro da cabeça do teu cliente. Então, não precisa ser algo universal, né? Você não precisa ser o número 1 do mercado. Mas para o teu cliente, você tem que ser o número 1. E é isso que vai te tornar diferente, né? Isso tem muito a ver com a criação do teu mecanismo único também. Então vamos falar um pouco mais disso aqui, né, meu amigo? Quando você se posiciona como o cara do ArchiCAD, que é apenas um software, você está limitado a fazer os conteúdos que você fazia. Dica de ArchiCAD, né? Como modelar tal coisa no ArchiCAD, como modelar a obra do arquiteto famoso no ArchiCAD, como fazer modelagem de interiores. Você fica preso aqui porque você não tem essa clareza macro de, cara, tá, mas qual é o problema que eu sirvo de verdade, o problema que eu resolvo de verdade? Quem que eu estou servindo? Porque uma coisa é você dar dica de ArchiCAD, outra coisa é você dar dica de ArchiCAD com a ideia de que isso está servindo à produtividade do escritório, ou a produtividade pessoal ali do arquiteto, né? Então são 2 coisas completamente diferentes. Qual é a primeira coisa? Hoje você está aqui, né, nesse nível de posicionamento, que é um nível mais ferramental, que é você só fala disso, você só fala de ArchiCAD. Só que o que a gente discutiu ali em reunião, né, meu amigo, é que, cara, existe a possibilidade de você subir de categoria e não ser mais o cara só do ArchiCAD. Você pode começar a abranger mais assuntos, abranger, né? Ih, me perdi. Mas você abordar mais assuntos que sirvam à produtividade do arquiteto. Então, quando você fala, cara, eu ensino ArchiCAD, não é nada fraco, né? Que problema você está resolvendo? O cara quer aprender ArchiCAD para quê? Então, se ele aprende ArchiCAD para entregar projeto mais rápido, ter mais qualidade de vida, economizar tempo, ou o que for, não é sobre o ArchiCAD, né? É sobre a economia de tempo, é sobre a produtividade do escritório, é sobre o aumento de faturamento, é sobre tudo isso. Então, o movimento que você pode fazer é sair dessa categoria basal aqui de ferramenta
e você ir para um nível acima de produtividade. E para você, né, ser, cara, número 1 e você ser diferenciado dos teus concorrentes, como é que você cria isso aqui de número 1 na cabeça do teu cliente? E essa história, né, do mecanismo único. Cara, tu tem que criar alguma parada que é a sua visão, é o seu método. Imagina que você, tu é o primeiro cara a falar do escritório robótico, porque é um escritório de arquitetura que o cara usa tanta IA para ajudar que ele é hiperprodutivo. E aí tá, beleza, tem muitas pessoas que falam de produtividade na arquitetura, mas você vai ser o único cara que vai falar de escritório robótico, entendeu? É claro que eu tô dando um exemplo aqui que não faz sentido, você vai ter que adaptar aí o discurso. Só que a parada é, dentro dessa categoria grande de produtividade de arquitetura, você pode criar pequenas categorias para você ser o número 1. A melhor forma de fazer isso é você realmente entender uma forma diferente, uma forma única sua de promover a produtividade na arquitetura. E aí pode ser, sei lá, é isso, né? O escritório cheio que só tem IA, você nunca mais vai contratar um arquiteto. Enfim, esse tipo de coisa. Mas essa é a primeira grande reflexão, eu tô aqui no nível ferramental, eu tô no nível do ArchiCAD. Mas o problema que eu resolvo é isso? Não, né? E você já tem a empresa de serviço também, que você implementa essa ferramenta para escritórios maiores. Cara, o que você está resolvendo é um problema de produtividade. Então você já está aqui, o que é uma boa notícia. E o que você precisa fazer daqui em diante, para você retomar a sua clareza de linha editorial, é você reorganizar a estratégia por trás da coisa, a intencionalidade por trás da coisa e recuperar ali, né, cara, para quem que você fala? Tá, arquiteto, dono de escritório, estudante de arquitetura, produtividade. Então você vai fazer esse movimento para cá, né? Beleza. E, cara, o jeito de você ser o número 1 na parada é você desenvolver esse mecanismo único, né? O escritório biônico aí que você vai criar pra galera ser hiperprodutivo. E aí o que eu comecei a falar com você em reunião, que eu quero explicar aqui, é que um grande erro quando a gente fala de produção de conteúdo é o teu conteúdo estar desconectado da tese. Mas o que é a tese? A tese é a tua visão sobre o mercado e a sua solução para o problema, né? Ou seja, é o que você vende. Nesse exemplo aí do escritório biônico, cara, a tua tese, ela tá toda em volta de você precisa criar um escritório biônico. E o que são os pilares da tese, então? Cara, para o cara ter um escritório biônico, ele precisa implementar o ArchiCAD, ele precisa trabalhar só com BIM, ele precisa ter IA no escritório dele. Então o que você precisa desenvolver é você criar essa tese, que é única, que vai ser aqui diretamente ligada com a sua promessa e com a solução que você oferece, que é um produto de ter mais produtividade. Agora, o como, né? Como é que você vai dar mais produtividade para os escritórios de arquitetura? Aí vem aqui embaixo, nos pilares. Então, qual é o erro? A gente fica fazendo conteúdo de ArchiCAD, fica fazendo conteúdo de BIM. Né? No teu caso, você está só aqui ainda, né? Com um único pilar. Então, você só faz conteúdo ArchiCAD, dica de ArchiCAD, dica disso, como modelar isso e tal. E isso aqui, o que acontece? Não está conectado com a tese. É isso que está faltando. Esse foi o grande erro aí, né? Então, a partir do momento que a gente percebe a desconexão do nosso conteúdo com a tese, fica tudo muito solto. E a única forma de reganhar essa clareza de linha editorial, continuar fazendo mais, é você redesenhar tudo isso aqui com intencionalidade. Vai voltar a intencionalidade para o teu conteúdo. E nota que isso aqui é uma hierarquia. A tese é mais importante do que os pilares. Dito isso, vamos para cá agora. Todos os conteúdos de pilares, ou seja, eu vou fazer conteúdo de ArchiCAD. Eu posso fazer conteúdo de ArchiCAD, mas eu falo de produtividade. Não, você pode fazer conteúdo de pilar. Você pode falar de IA na arquitetura, você pode falar de ArchiCAD, você pode sim dar dica de como usar o programa. Só que isso tem que fazer de uma maneira que seja conduzido, o conteúdo é conduzido pela tese. O que isso significa? Um conteúdo que tem a sua tese clara, um conteúdo de tese, digamos assim, ele dá clareza do que você vende. Então, quando o cara assistir esse conteúdo teu, ele vai sair pensando assim, beleza, esse cara vende alguma coisa para aumentar a produtividade de um escritório de arquitetura ou de um arquiteto. Todos os teus conteúdos de tese dão essa clareza. O conteúdo de pilar, ele tem o seu lugar e o grande objetivo dele é você conectar o pequeno no grande, lá ele. Só que por exemplo, você transformar uma dica de ArchiCAD, que é algo banal, é algo simples, é só uma ferramenta. Uma dica de ArchiCAD não resolve a produtividade. Então a tua dica aqui, né, os pilares, sozinho, eles não costumam resolver o problema. Cara, não resolve, mas ele ajuda. Então ele é
ele faz parte do todo, né? Por isso que eu desenhei ali a tese sendo sustentada pelos pilares. Qual é a parada, então? Não é que você vai mudar o teu conteúdo. Não é para mudar o conteúdo. O conteúdo pode até continuar o mesmo. Você pode ainda fazer como modelar uma casa no ArchiCAD. Só que você tem que mudar o empacotamento. E o que é esse empacotamento? É você trazer o objetivo do conteúdo. Tá, mas qual é o objetivo desse conteúdo? Por que essa dica do ArchiCAD é relevante? Se você sempre se guiar nessa palavra, né, que é a palavra por quê que eu tenho que dar atenção nisso aqui, você vai trazer a tese para dentro dos teus conteúdos mais básicos de pilares. Então, assim, pega um exemplo, você vai dar uma dica de ArchiCAD. Cara, você pode simplesmente colocar uma frase no início da parada mostrando que a dica de ArchiCAD vai te deixar mais produtivo. E essa pode parecer idiota, mas é uma diferença muito grande. Você fazer um vídeo, 3 dicas de ArchiCAD. E você fazer pensando em 3 dicas de ArchiCAD para você entregar projetos em menos tempo, é completamente diferente, né? O empacotamento muda. Então, quando a gente fala de os conteúdos serem conduzidos pela tese, é basicamente isso. É você, na maioria dos conteúdos, não vai dar para fazer isso em todos, eu já vou falar disso. Na maioria dos conteúdos, você deixa claro o objetivo daquilo ali. Cara, independente do que você estiver ensinando, se você estiver falando de como modelar uma parada com inteligência artificial, se você estiver só falando das vantagens de usar o BIM, tudo tem que conectar na tese, que é, cara, como que isso torna o escritório, o arquiteto mais produtivo. Então essa ideia, né, de conduzir pela tese é mais ou menos isso. Só que a gente tem também outro tipo de conteúdo que está aqui em cima, que é um conteúdo bem importante. Inclusive você teve dúvida, né, de eu exponho mais do meu pessoal e tal. Conteúdo de crença. O que é o conteúdo de crença? É o conteúdo que você mostra no que você acredita, qual é a tua visão. E esse conteúdo de crença, ele vai além da tese. O que isso significa? A tese é a tua visão, é o que você acredita, mas dentro do teu mercado, né? Dentro da solução que você vende ali. Então, por exemplo, aí voltando lá pro exemplo doido aí do escritório biônico, cara, a tua tese é que, o escritório biônico é o melhor jeito do arquiteto ser hiperprodutivo. Só que tem várias crenças que podem sustentar isso, que não são diretamente ligadas na tese. Exemplo, mas você acredita que, usar ArchiCAD é melhor do que usar o Revit. Só que isso não é um fato exato, né? Você acredita que isso contribui. Então esses conteúdos de crença, muitas vezes, eles vão além da tua visão só do que você ensina. E a grande diferença, né, é que o conteúdo conduzido pela tese, ele vai dar clareza do que você vende. O conteúdo de crença, ele vai ser mais levado para, cara, eu gostei do que esse cara falou, eu acredito nisso também. Mas ele não necessariamente, um conteúdo de crença não necessariamente explica o que você vende. Então o cara não vai sair com a clareza de que você aumenta a produtividade de arquitetos. É basicamente isso, né? Se você faz um vídeo aí, ArchiCAD versus Revit, não necessariamente você vai querer defender e ligar nisso na tese. Você pode só bater no ponto que é mais fácil de usar, entendeu? E explicar por quê. Nem tudo vai ter como, inclusive, ser conectado na tese. E por que isso é tão importante, né? Você conseguir conectar o pilar, deixar os conteúdos conduzidos pela tese. Isso aqui não vai mudar o conteúdo, vai mudar só o empacotamento, mas isso aqui é o que dá propósito e intencionalidade no teu conteúdo. Então, sempre que você for pensar numa ideia de conteúdo, você vai trazer isso para a intenção de, cara, beleza, dá para mostrar minha tese a partir desse conteúdo? Não dá. Mas ainda assim, é algo relevante que eu quero mostrar para minha audiência e é um conteúdo importante? Beleza, então eu faço. E aqui, a ideia não é você inverter o processo e falar assim, então eu vou criar 5 conteúdos de tese, 2 de pilar. Não é sobre isso. Mas é sobre você, dentro da sua produção de conteúdo, você ter esse propósito, né, e essa intencionalidade. Então, como que a gente olha aqui, né, para as peças? Você vai ter os conteúdos de tese e, como eu falei, o conteúdo de tese é o que gera o sentimento de, eu sei o que esse cara vende. Eu sei que ele tem programa de implementação para ArchiCAD em escritório, eu sei que esse cara aumenta a minha produtividade. Os conteúdos de pilares, eles estão sempre conectados na tese. Então, por exemplo, se você fala sobre como fazer uma modelagem específica lá, a modelagem de interiores, cara, você precisa conectar isso aqui no todo. Então, os pilares, eles realmente são partes menores. Isso aqui é uma estrutura de hierarquia. A tese está acima. Ter o escritório biônico que é o importante.
Agora, como que você tem o escritório biônico? Aí tem o pilar 1, pilar 2, pilar 3. Eu diria aí até que uns 4. Só que você também tem uma parte que sustenta aqui a tua diferenciação, o que te torna único, que são as coisas que você acredita, são os conteúdos de crença. Os conteúdos de crença, como eu disse, ele basicamente vai gerar na pessoa que assiste, na tua audiência, o sentimento de, cara, pô, eu concordo com o que esse cara tá falando, eu gostei do que ele tá falando, eu gostei da visão dele. E isso aqui, né, é o teu elemento de diferenciação. O que vai te diferenciar do teu concorrente que ensina a mesma coisa que você, é o que você acredita. É bem improvável que vocês acreditem nas mesmas coisas e tracem exatamente o mesmo caminho. E se você olha para o conteúdo nesse sistema de, cara, pô, beleza, eu preciso refletir sobre a tese, eu preciso criar minha tese, tem que ser único, e os pilares sustentam a tese, é o caminho, né? Então aqui é, cara, o objetivo. A tese, ela tá no nível de promessa. Cara, qual é o resultado que você propõe, o problema que você resolve, é tudo isso aqui em volta da tese. E os pilares são os comos, né? Pô, como que eu sigo na direção dessa solução? Por isso que eu dei aquele exemplo ali, né, dos pilares serem ArchiCAD, BIM, IA. Você pode, sei lá, pode falar até de gestão de time, entendeu? Porque se o cara gera o time melhor, ele vai ser mais produtivo. Então é por isso que é importante você ter uma tese, porque isso também te dá a liberdade de destrinchar os pilares, e destrinchando os pilares você ganha mais clareza sobre o que você pode falar. Você não vira o cara do ArchiCAD, você vira o cara da produtividade. Se você é o cara da produtividade, tá tudo bem você falar de contratação, de terceirização. Se você é o cara do ArchiCAD, se você postar um conteúdo de terceirização, ninguém vai entender nada. Por isso que o seu problema, ele tá nesse nível mais fundamental da coisa. E de novo, o que eu falei com você também, cara, o conteúdo, você precisa ter algum formato de conteúdo mais profundo, porque conteúdo profundo gera tempo de tela e é também o que você consegue criar com mais intencionalidade. Por que isso aqui importa? Cara, beleza, mesmo com essa clareza de, cara, beleza, eu sei qual é a minha tese, eu defendo, é produtividade, não é ferramenta, é solução, é o problema que eu resolvo, é para essa galera que eu falo. Mesmo que você tenha isso bem alinhado, cara, se tu só postar reels de 1 minuto, a parada nunca vai ser profunda, entendeu? Você nunca vai conseguir fazer um conteúdo muito profundo que instala a tua tese na pessoa, que instala as suas crenças na pessoa, se você não tiver nenhum formato de conteúdo que seja mais profundo. E aí aqui entra, cara, você escrever artigo maior, você dá aula, o teu lançamento pago, é isso, entendeu? Conteúdo profundo. Conteúdo profundo, ele pode ser tanto gratuito, mas também pode ser pago. Mas como eu falei, tem muito valor em ser gratuito, né? O ideal é que a gente consiga conciliar a criação de conteúdo profundo para o gratuito e para o pago. Então o que é o gratuito? Cara, YouTube, Instagram, e-mail, né? Newsletter, qualquer coisa do tipo. Newsletter, artigo. Pode ser tudo isso. E o pago, aqui, muitas vezes vai ser processo de venda mesmo. Processo de venda. Então, lançamento pago, o lançamento clássico, normal. Aqui você pode ter, por exemplo, um grupo de avisos, um grupo de conteúdo gratuito, que as pessoas têm que se inscrever, mas ainda assim, cara, é gratuito. Ou você pode ter um produtinho barato, um low ticket, que é um ambiente de uma aula por semana. Cara, você pode fazer uma live por semana, igual o Sobral faz há 5 anos, entendeu? Não importa muito o que você vai fazer, mas você precisa, o requisito é esse aqui. Você precisa ter algum formato que seja profundo, porque a profundidade te dá tempo de tela, e só com tempo de tela você consegue instalar na cabeça do teu cliente a tua tese e as tuas crenças. E se você conseguir instalar a tua tese, que é o que você acredita pro teu mercado, e as suas crenças que sustentam aquilo ali, né, cara, te dá esse diferencial único de ser humano, porra, só tem você no mundo, entendeu? Não tem o teu concorrente não é você. E esse é o grande elemento de diferenciação, cara. Você só tem você. Só você é você, né? Então é por isso que você precisa ter um formato de conteúdo profundo que vai ser capaz de instalar a tua tese e que vai ser capaz de instalar as tuas crenças. Beleza. Tá, entendi. Então, porra, agora eu preciso organizar meu conteúdo, né? Que era o problema do início. Entendi, tá? E aí, o que é a linha editorial, né? Cara, primeiro, qual é o passo a passo que você vai tomar daqui em diante para você conseguir organizar o teu conteúdo? Primeiro, você vai revisar as etapas que são fundamentos. Então, primeiro, para quem você fala? Qual é o problema que você resolve? Cara, anota isso. Esse é um exercício que pode ser básico, mas ao mesmo tempo é difícil.
Aqui está o ponto mais difícil. Escolher ou criar a sua categoria. Que aí é aquele ponto que eu te falei, né? De você, cara, entender que você precisa de um mecanismo único e que muita gente está no nicho, na categoria de produtividade na arquitetura. Mas você precisa ser o cara que cria uma categoria nova, que é o escritório biônico, entendeu? Depois disso, quando você entende ali o espaço que você vai ocupar no mercado, aí você desenvolve a tua tese e os pilares. A tese, de novo, é a solução direta para o problema que você resolve. Então, nesse caso aqui do meu exemplo, né, seria tipo, você tem que ter um escritório biônico. Eu te ensino a formar um escritório biônico. E aí, os pilares são o que sustenta. Pô, para tu ter um escritório biônico, tu precisa usar IA, tu precisa usar BIM, tu precisa ter um time enxuto, sei lá. Isso aí você vai desenvolver. E quando você tiver a tese desenvolvida, os pilares desenvolvidos, isso aqui acaba se tornando a sua linha editorial. Você sempre vai falar desses assuntos. E você não precisa ter intencionalidade na hora de criar um conteúdo de tese, um conteúdo de pilar. Você pode trabalhar só com empacotamento. Ou seja, você cria os conteúdos como você já criava antes, mas você depois empacota. Pô, isso aqui dá para instalar minha tese. Pô, isso aqui é um pilar da tese, eu preciso conectar na tese maior. Ah, não, isso aqui não está diretamente ligado à tese, mas é um conteúdo importante que instala as minhas crenças nas pessoas. Isso também é legal. E ponto importante sobre isso aqui. Essa palavra, desenvolva, não foi escolhida por acaso. Isso aqui, cara, isso aqui dá trabalho. Isso aqui é um trabalho de tempo. Você vai lapidando isso aqui. Quando eu fiz esse primeiro processo para mim mesmo, eu desenvolvi um assistente lá de IA que me ajuda a percorrer esse processo. Inclusive, se eu conseguir treinar ele o suficiente para fazer isso para outras pessoas, pode ficar tranquilo que eu vou compartilhar com você. E, cara, depois de desenvolver a tese dos pilares, você mapeia as crenças. De novo, escolha das palavras. Você vai mapear. Você não vai criar suas crenças crenças já existem. Você já acredita nas coisas. Então, esse é um exercício de só mapear. O que você já fala para os teus clientes, o que você fala nos teus pitches, que simbolizam visões, as suas visões de mundo, as suas crenças, o que você acredita, o porquê que você faz o que você faz. E o último passo, cara, que apesar de ser genérico, ele é suficientemente bom para você conseguir resolver o seu problema, é que você precisa ser intencional com o seu conteúdo. E essa intencionalidade não é, como eu falei, você ficar planejando, não, então por mês eu vou ter tantos conteúdos de tese, tantos conteúdos... Não é sobre isso. É a intencionalidade de, ao criar, você conseguir conectar com essa coisa maior. E aí eu vou até escrever mais aqui que deu a ideia. Você tem um problema de conteúdo, mas na verdade tem todas essas etapas antes. Então, para você desenhar o teu negócio, você tem várias alavancas. Você tem aqui, né, esse tripé de posicionamento, que é nicho, conteúdo, promessa. Aqui é como se fosse subtópicos, né? Porque o teu posicionamento acaba sendo a junção dessas três coisas aqui, né? E a promessa também é a mesma promessa da oferta, né? Então a promessa do teu posicionamento é o que você promete com os teus produtos. Então o conteúdo ele está aqui dentro, mas você precisa ter noção de como essa engrenagem trabalha no todo, né? No teu negócio. Não adianta. Qual é o segundo tópico aqui? Os produtos. Então se você tem high ticket, se você vende serviço, se você vai vender o curso gravado, o teu curso menor, ou se você vai vender a mentoria, ou se você vai vender uma consultoria de implementação. O tópico 3, que é processos de venda. Processos de venda. E o tópico 4, que é a estrutura. Então, apesar de você ter um problema de conteúdo, você só percebeu isso porque quando você foi fazer um processo de venda, que foi o lançamento pago, ele começou a diminuir, o orgânico começou a ficar mais fraco, você começou a vender menos, porque o teu processo de venda sofreu porque faltou essa clareza aqui. Então é por isso que essa visão macro, de você entender, né, esse desenho, o modelo, né, modelo do negócio, ou o desenho, eu escrevi besenho, né, mas beleza, desenho. Por isso que isso é importante, porque todas as engrenagens estão conectadas. Você sofreu com um processo de venda que não foi tão bom quanto você achava. Só que o problema, a raiz do problema, está lá em cima. Está no teu posicionamento.
na escolha do nicho, na intencionalidade do conteúdo e na promessa, né, nas ofertas que você faz. Os produtos já estão desenhados, você já tem todos os produtos, mas a sua escolha, né, de fazer um processo de venda e o resultado que não foi tão agradável fez com que você entendesse que, cara, pô, eu tenho um problema antes. E é por isso que essa visão macro aqui, quando chega um infoprodutor novo, né, para conversar comigo, eu sempre olho nessa ótica aqui. Então, cara, pô, beleza, o cara tem clareza desse desenho macro do negócio? A maioria não tem. Então mas quando a gente fala de posicionamento, como é que eu gero demanda? Os produtos, qual é o formato das soluções que eu entrego? E quais são as consequências dessas escolhas? Porque, cara, se eu tenho um negócio que é 100% mentoria high ticket, eu tenho um negócio de um produto que é só curso gravado, eles são negócios completamente diferentes, né? Processo de venda, que eu gero audiência aqui. Como é que eu converto essa audiência em compradores? E estrutura, que é algo que muitas pessoas negligenciam também, mas é você ter a intencionalidade se você vai fazer isso com um time enxuto, com um time grande, com um time de terceiros, se você é o cara que quer permanecer trabalhando sozinho, cheio de agentes de IA que te ajudam. Essa clareza aqui estrutural também é importante. E, até fazendo a metalinguagem aqui, né? Isso aqui é o que eu defendo de tese. Cara, você precisa olhar para o desenho do modelo de negócio como um todo. E esses são os pilares, você precisa olhar para isso aqui. Nota como que, cara, nessa nossa interação aqui nesse vídeo, pô, a gente focou muito no conteúdo. Só que se você não tiver clareza do todo, a parada não vai funcionar. Se você permanecer fazendo o conteúdo certinho, só que isso não se transpor, né, transparecer depois lá no teu processo de venda, no teu lançamento pago ou no teu lançamento gratuito, a parada não vai funcionar e o negócio não roda. Então essas 4 engrenagens, elas são importantes para você ter a clareza do negócio que você está construindo. Você hoje tem 2 negócios, né? Um negócio de serviço e um negócio de educação. Se você pensar nessas 4 coisas aqui, a sua vida vai ficar mais fácil, porque você vai voltar a ter essa clareza macro, que foi um pouco do que foi se perdendo. Cara, pô, mas eu estava fazendo conteúdo, não tô mais, as nossas vendas estão sofrendo, né? As vendas estão sofrendo. Mas o que falta, então, é essa clareza do macro, esse desenho maior de como uma coisa alimenta a outra. Então, espero que tenha sido útil para você, né, meu amigo? Mas eu também espero que isso possa ter sido útil para mais pessoas, porque isso aqui é realmente algo que faz toda a diferença. São as coisas básicas que quando a gente olha, né? Isso aqui é o básico de posicionamento. Mas é o básico suficiente para ser profundo a ponto de dar resultado. Revisitar os fundamentos da coisa é o que te traz de volta a clareza macro do negócio, a clareza mais institucional. E é só você ir revisando, né, cara? Para quem que eu falo? Qual o problema que eu resolvo? O meu conteúdo está alinhado com o problema que eu resolvo? Né? O meu conteúdo está sendo conduzido pela minha tese? Ou eu nem tenho clareza disso tudo? Eu estou colocando ali, eu estou conseguindo me diferenciar da galera? Estou conseguindo me diferenciar ou não? Então, cara, eu espero que tenha te ajudado, espero que tenha sido útil para mais pessoas também. Mas quando você fala, às vezes você chega com um problema de conteúdo e não é um problema de conteúdo, né? O problema, ele tá no desenho primordial. Cadê? Aqui. No desenho primordial do modelo de negócio. E esse passo a passo aqui, né? Cara, isso aqui são os fundamentos. Ou seja, quando você tiver um problema lá, eu tive um problema no processo de venda, o que eu faço? Eu revisito meu posicionamento, meu nicho, meu conteúdo, minha promessa, e eu vejo se existe um alinhamento entre todos esses pontos aqui para ter o desenho de negócio que eu quero. Então, pô, se tu quer ter um negócio enxuto, não vai fazer sentido você querer fazer um lançamento por mês ao vivo dentro de um estúdio com um time muito gigante. Então, espero que tenha te ajudado. Foi a primeira vez, né, que eu fiz um vídeo assim com Flipchart. Foi maneiro e, cara, é isso. Espero que tenha sido útil, espero que seja útil para mais pessoas, porque isso aqui pode fazer muita diferença. Já está fazendo diferença na forma como eu conduzo os meus negócios, as mentorias que eu coproduzo também. Então, isso aqui eu posso te dizer que é poderoso e tem base, né? Tem muita base.